Vamos nos ajoelhar. Pai Santo que estás nos céus, na Tua presença estamos ajoelhados, buscando a Tua face, buscando a Tua bênção, buscando a Tua resposta para a nossa vida. Aqui são filhos e filhas Teus. Todos somos carentes do Senhor. Todos somos necessitados da Tua bênção. Por isso estamos aqui, louvando o Teu nome, porque o Senhor é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, Criador dos céus e da terra. E nós Te adoramos, somos servos Teus. Derrama sobre nós, em nome de Jesus, derrama sobre nós o Espírito Santo. Que o Espírito Santo venha falar ao nosso coração através do estudo da Tua palavra nesta tarde. Responde os pedidos que estão no coração. Responde os pedidos que estão sendo elevados ao céu neste momento. Que estes pedidos subam ao céu, misturados com o incenso dos méritos de Jesus. E os pedidos cheguem até o trono do nosso Pai Celestial. Que sejam respondidos, abençoados sejam os Teus filhos neste momento. Derrama sobre nós a Tua bênção. Ouve a nossa oração, pois é em nome de Jesus que clamamos e todos dizemos amém, Senhor. Amém. Nós louvamos a Deus porque as coisas estão caminhando para melhor, cada vez melhor. Com Deus as coisas só vão bem. Você não conhece fracasso em Jesus. Vou repetir. Você não conhece fracasso e derrota em Jesus. Em Jesus você passa por momentos difíceis. Com certeza você passa por momentos difíceis. Todos nós passamos. Mas não há derrota em Jesus Cristo. Quando você passa pelos momentos difíceis, pelo vale da sombra da morte, pode ter a certeza de que você não está sozinho. Jesus está do seu lado. Antes de iniciar o estudo desta tarde, eu quero orar mais uma vez. Vamos fechar os olhos. Pai Santo que estás nos céus, derrama o Teu Santo Espírito agora, neste momento que vamos abrir a Bíblia e vamos estudar a Tua mensagem. Que o Senhor fale ao nosso coração neste momento, que o Senhor derrame o Teu Espírito sobre cada filho, cada filha que aqui está, respondendo às angústias e às necessidades de cada um, porque é em nome de Jesus que pedimos. Amém, Senhor. Amém. Abra sua Bíblia em Josué capítulo 6. Nós vamos ler com vocês o capítulo 6 e o 7, porque a mensagem de hoje está focando esses dois capítulos da Bíblia, Josué capítulo 6 e capítulo 7. O capítulo 6 de Josué está falando sobre a conquista de Jericó. Já ouviram falar de Jericó, não é? Era uma cidade fortificada, era uma cidade grande, com muralhas intransponíveis. Quem olhava para as muralhas de Jericó desistia de atacar, porque era uma cidade forte, muros difíceis de escalar. E então a Bíblia fala sobre a conquista de Jericó. Leia comigo o verso 1 até o verso 5. Capítulo 6 de Josué, verso 1 até o verso 5. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía, nem entrava. Então o Senhor disse a Josué: olhe, estou entregando em suas mãos a cidade de Jericó, o seu rei e os seus valentes. De quem era a batalha? De quem era a batalha? Do Senhor. O Senhor, Criador dos céus e da terra, diz para Josué: eu estou entregando a cidade de Jericó na sua mão. Não é você que vai conquistar. Não é você que vai lutar. Eu vou lutar. Eu vou entregar. Estão percebendo que a batalha é do Senhor? Eu vou entregar a cidade de Jericó na sua mão. Junto com quem? Aqui diz, olha, juntamente com quem? Com o seu rei e os seus valentes. Verso 3 agora. Vocês, todos os homens de guerra, devem rodear a cidade, marchando ao redor dela uma vez. Façam isso durante 6 dias. Que estratégia era essa? Deus age de forma diferente. Deus age de forma estranha. Por quê? Deus ia conquistar Jericó sem espadas, sem flechas,
sem armas, e o povo de Israel, o exército de Israel, deveria somente dar volta na cidade. Um dia, 2 dias, uma volta por dia, para não cansar, não é? Para não cansar. Vocês dão uma volta na cidade por dia, em silêncio. Não era para ficar rindo nem conversando, não. Silêncio, boca fechada. Uma volta para o acampamento. No outro dia cedo, mais uma volta para o acampamento. No terceiro dia, mais uma volta para o acampamento. É isso que está sendo dito aqui no capítulo 6. Olha, veja o finalzinho do verso 3. Façam isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia, rodeiem a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. Que coisa é esta? É 7, e é 7, e é 7, e é 7. Que Deus é esse? Esse é o Deus do número 7. Existe o Deus com D minúsculo. Sabem o que é Deus com D minúsculo? O diabo. O diabo que se proclama Deus. Mas ele é um deusinho com D minúsculo. Mas ele é adorado pelo mundo. O mundo adora o maligno. Não pense que o mundo todo adora o Deus criador dos céus e da terra, não. Não é. Eles adoram o maligno. Jesus falou: o mundo jaz no maligno, e o príncipe deste mundo é Satanás. Ele que está governando os líderes mundiais. Esses líderes, essa elite mundial que governa o mundo, não está sendo orientada por Deus. Eles servem esse deusinho com D minúsculo que se chama Satanás, inimigo de Deus. Mas o Deus verdadeiro, que é o Criador dos céus e da terra, ele é o Deus do número 7. Esse deusinho falso que se chama Satanás, chama-se Anticristo. Já ouviram falar a palavra Anticristo? Porque é contra Cristo. Anticristo é contra Cristo. Ele também tem um númerozinho, que não é o 7, é o 6. Qual é o número do anticristo? 6. 6. 6. 666. De onde é que o senhor tirou isso? Apocalipse 13. Não vamos estudar com vocês Apocalipse 13 hoje, mas só estou dando uma dica. Apocalipse 13, verso 15, verso 16. Ali fala, o número é 666. É o número do anticristo. Portanto, o número de Deus é 7. 7. 7. E o número do anticristo é 6. 6. 6. Deus trabalha em ciclos de 7. Deus trabalha em ciclos de 7. Por isso está aqui, olha. Não tem outra razão. Deus criou o mundo numa semana de quantos dias? 7 dias. E quando foi para conquistar Jericó, Deus disse: a batalha é minha. Não é de você, Josué. Não é do povo. É minha batalha. E vocês vão fazer o que eu mando. E eu estou mandando vocês darem uma volta por dia. Primeiro, segundo, terceiro, 6 dias. Vocês dão uma volta cada dia. E na frente, no verso 4 diz aí, na frente do exército, vai o quê? Verso 4, 7 sacerdotes. Não, por que não 8? Você pode estar revoltado com Deus. Eu falo, que negócio de 7? Eu vou fazer o 8. Deus aceita? Não. Não adianta ficar revoltado com Deus, que Deus não vai mudar, não. Quem tem que mudar sou eu. Você tem que mudar. Deus não muda. Malaquias 3:6. Malaquias 3:6 diz: eu, Senhor, não mudo. Deus não muda. Nós é que mudamos. Porque os errados somos nós. Os pecadores somos nós. Deus é santo. Deus nunca errou. Ele não muda. E Ele é o Deus que trabalha em ciclos de 7. Está claro na Bíblia. Eu me lembro de Elias, quando ficou sem chover, 3 anos e meio sem chuva, secou tudo. E aí Deus falou: Elias, no final de 3 anos e meio vai voltar a chover.
E então Elias, no final de 3 anos e meio, estava orando pela chuva. Ele orou uma vez e disse para o servo dele: vai lá para ver se está vendo a nuvem. Se você enxerga a nuvem de chuva. O servo correu lá. Não, não tem nuvem nenhuma. Ele orou mais uma vez. Vai lá agora e veja se tem nuvem de chuva. Não, não tem nuvem de chuva. Orou mais uma vez, a terceira vez, a quarta vez. Ele orou 6 vezes. Pediu: vai lá ver se está vindo a nuvem de chuva. Não. A 7ª vez ele orou: vai lá agora. Agora eu estou vendo. Queridos, Deus trabalha em ciclos de 7. Quando você chega no Apocalipse, você vai ver lá 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas, 7 pragas, 7 trovões, 7 cabeças, 7 reis, tudo 7. Apocalipse é escrito em ciclos de 7. Voltando agora para Josué capítulo 6, verso 4. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas. Não podia ser 8, não? As pessoas perguntam: por que tem que ser 7? Porque Deus é Deus. Ora, Deus é Deus. Ele falou: tem que ser 7. Por que tem que ser o 7º dia da semana, o sábado? Porque Deus mandou, somente isso. Ele tem que provar que Ele é Deus. E Ele colocou o sinal de autoridade dEle. E aqui diz o verso 5: quando eles tocarem longamente a trombeta de chifre de carneiro, tinha que ser de carneiro o chifre, e vocês ouvirem o som dela, todo o povo vai gritar bem alto, e a muralha da cidade vai cairá. E o povo subirá nela, cada qual em frente de si. Agora o verso 11, leia o verso 11. Assim Josué fez a arca do Senhor. Sabem o que era a arca do Senhor? Uma caixa de ouro. Era uma caixa de madeira revestida de ouro por dentro e por fora. Dentro estavam os 10 mandamentos. Isso era chamado a arca do Senhor. Assim Josué fez a arca do Senhor rodear a cidade, contornando-a uma vez, 2 vezes. A arca do Senhor ia na frente, mostrando que a batalha era do Senhor. De quem é a sua batalha, minha irmã, meu irmão? Porque às vezes você está lutando sozinho. Puxa, ninguém me ajuda, eu estou morrendo, eu estou desesperado, ninguém me ajuda. A batalha é do Senhor. Você está lutando sozinho porque você quer. Ajoelhe-se. Como é que se conquista a batalha? Ajoelhado. Calo nos joelhos. Calo nos joelhos. Se você fizer calo nos joelhos de oração, de submissão a Deus, de comunhão com Deus, a vitória está ganha. Você se prepara para a batalha, não com armas, mas com oração. Foi isso que eles fizeram. A arca do Senhor ia na frente. E agora vejam o verso 14. Verso 14. No 2º dia, rodearam outra vez a cidade e voltaram para o arraial. E assim fizeram durante 6 dias. No 7º dia, verso 15, madrugaram ao romper da manhã, antes do sol nascer, se levantaram. E da mesma maneira rodearam a cidade. No 7º dia, Deus disse: agora, no 7º dia, não é uma volta só, não. O 7º dia vocês não trabalham, não precisam fazer nada, é o dia de descanso. Então, vocês vão dar 7 voltas na cidade, no 7º dia. Vejam aí, 7 vezes. Somente naquele dia, rodearam a cidade 7 vezes. Imagine o povo de Jericó olhando de cima dos muros. De cima do muro estava assim de gente, assim de gente. Não tinha ninguém que não fosse curioso para subir na muralha e ver o que está acontecendo com esse povo bobo, com esse povo que está fazendo uma coisa muito estranha. Há 6 dias estão rodeando a cidade, e hoje, que é o 7º dia, deram uma volta, estão dando a 2ª e a 3ª. Quantas voltas eles vão dar? Eles não sabiam quantas voltas, mas o povo de Deus sabia que seriam o quê? 7 voltas no 7º dia. Estão vendo aí? E agora o verso 16. E aconteceu que na 7ª vez, quando os sacerdotes tocaram a trombeta, agora o verso 20, o povo gritou, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Ao ouvir o som da trombeta, o verso 20, estou lendo, o povo gritou com toda a força, as muralhas ruíram,
E o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e tomaram a cidade. Destruíram totalmente a fio de espada tudo que havia na cidade, tanto homens como mulheres, tanto jovens como velhos, também bois, ovelhas e jumentos. Mataram tudo. A cidade foi destruída. Mas como é que a cidade foi? Como é que as muralhas caíram? Pelo poder de Deus. É milagre. Milagre não se explica, meu irmão. Tem gente que quer explicar milagre. Não, milagre não tem explicação, é milagre. As muralhas ruíram. A batalha do Senhor, a batalha da sua vida, pertence ao Senhor. Agora uma pergunta. Você acha que nós aprendemos mais com a vitória? Ou nós aprendemos mais com a derrota? Vitória é gostoso. Vitória é alegria. Vitória é euforia. Imagina a alegria do povo de Israel. O povo gritando e feliz, aquela euforia. E o próprio Josué também feliz, porque Jericó já não existia mais. Jericó foi destruída. Mas aquela euforia do povo, aquela alegria invadiu também o coração de Josué. E Josué, pela primeira vez, esqueceu de consultar Deus. Você só vai encontrar uma falha de Josué na Bíblia. Uma falha de Josué. Vejam agora o capítulo 7. O capítulo 6 falou da vitória. O capítulo 7 vai falar de uma derrota. Capítulo 7, verso 2. Josué enviou alguns homens de Jericó até a cidade de Ai. A cidade de Ai não era uma cidade, era um povoadinho. Vocês conhecem assim um São Dimas, não é? Entende? Um pau de pente. Vocês conhecem assim é um povoadinho, uma vilazinha. Qual era a preocupação do povo de Israel com esse povoadinho? Nenhuma preocupação. Eles tinham destruído Jericó, uma cidade grande e fortificada. Agora a cidadezinha de Ai, para eles não era o quê? Nada. Nada. E Josué, incentivado pelo povo, esqueceu-se de consultar Deus, esqueceu-se de pedir a orientação de Deus. A cidade é tão pequenininha que a gente pode ir lá sozinho e acabar com isso. Não acontece isso na sua vida? Que você tem um probleminha tão pequeno? Para isso eu não preciso orar. Será que eu preciso orar para comprar um carro? Será que eu preciso orar para, quando eu vou dirigir o carro, para ligar o carro, tem que fazer uma oração? Calma lá, será que eu não sei dirigir? Não tenho a CNH, a carteira de motorista? Lógico que eu tenho. Então, posso ligar o carro e sair sem fazer oração? Pode. Poder pode. Mas deve? Você deve ligar o carro e sair dirigindo sem primeiro fazer uma oração? Você pode se levantar de manhã e ir trabalhar, você sabe o caminho, você sabe onde deve trabalhar, se levanta de manhã vai trabalhar, sem fazer oração. Pode? Pode. Mas deve? Não deve. Porque você pode morrer naquele dia. Você não sabe o que vai acontecer. Então, queridos, a história da derrota do povo de Israel aqui mostra que no momento da vitória a gente corre o risco de se esquecer de Deus. De se esquecer de Deus. Isso aconteceu também com Davi. Davi, quando ele pecou contra Urias, adulterando com a mulher de Urias, com Batseba, foi depois de muitas vitórias. Depois de tantas vitórias, o exército foi para a batalha e Davi falou: eu nem preciso ir para a batalha, eu vou ficar em casa. As vitórias eram tantas, mas o perigo mora na vitória. O perigo está na vitória. Davi disse: olha, nem vou com vocês. O exército falou: não, Davi, o rei, fica aí, fique tranquilo, se proteja, porque nós já ganhamos tantas vitórias que vamos desta vez e você nem precisa ir. E Davi ficou em casa, passeando pelo terraço do palácio dele, e lá estava Batseba tomando banho, expondo o corpo.
E Davi, então, convida Batseba para vir para o palácio. E adulterou com ela. E ela ficou grávida. E aí ele mandou chamar Urias, o marido dela, e mandou matar Urias. Olha onde Davi foi parar. Um pecado levou a outro pecado. Queridos, isso aconteceu na vida de Davi não quando ele estava fugindo do rei Saul que queria matá-lo. Isso não aconteceu com Davi no campo de batalha, não. Isso aconteceu com Davi depois de muitas vitórias. O perigo mora na vitória. Quando você se acha agora estou bem. Como é que está o teu casamento agora? Está ótimo. Está ótimo. Não preciso de Deus mais. Está tudo feliz lá em casa. Não preciso de Deus. Você sabe quem salva os casamentos? Deus. Largue da mão de Deus para ver se o seu marido vai ficar com você. Tem 10 aí torcendo, esperando. Hein? Quem salva os casamentos, minha irmã, meu irmão, é Deus, é Jesus. É Jesus que mantém marido e mulher juntos. Salva os casamentos. Marido e mulher orando juntos. Então aqui diz que Josué, no capítulo 7, verso 2, Josué enviou alguns homens de Jericó até a cidadezinha de Ai, que está junto a Bet-Aven, a leste de Betel, e lhes falou dizendo, vão e espiem a terra. Estão lendo comigo aí? Verso 2, os homens foram e espiaram a cidade. E voltaram a Josué e disseram o quê? Não é necessário que vá todo o povo. Não precisa ir todo o povo de Israel. Não precisa ir todo o exército. Não precisa mandar lá 50 mil homens. Não. Cidadezinha tão pequenininha, e mande 2.000 homens, suficiente. Máximo 3.000. Para que levar todo o exército? É uma vilazinha. Veja aí. Não é necessário que vá todo o povo. Bastam uns 2 ou 3.000 homens para atacar a cidade de Ai. Não fatigue ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Assim, perceberam que Josué não consultou a Deus? Em lugar nenhum aqui diz que Josué, eu vou conversar com Deus para ver se essa sugestão é boa. Não, ele concordou, falou, tudo bem então, vão lá com 2.000 homens. Ele não orou, porque ele estava vindo de uma grande vitória. Lembre-se, depois de grandes vitórias, vem o quê? Provações. E você pode cair nessas provações, porque você está desprotegido, está achando que está tudo bem. Largou da mão de Deus, não está bem não. Nada fica bem largando das mãos de Deus. Começando o dia sem Deus. Indo dormir à noite sem Deus. Acorda sem Deus, vai dormir sem Deus, vai trabalhar sem Deus e acha que está tudo bem. Você não tem tempo para dedicar para Deus nem um dia da semana. Por que você não foi lá sábado adorar? Não tenho tempo. Não tem tempo. Para Deus, um dia na semana. Então se Deus desse 10 dias, você ia dizer que não tem tempo. Deus dá 7 dias, você diz que não tem tempo. Deus só pede um dia. E você não tem tempo. Se você não tem tempo para Deus, Deus não tem tempo para você. Não, Deus é bonzinho, ele vai... Não se engane. Se me buscardes, palavra de Deus, se me buscardes de todo o coração, me achareis. Não me busque então, de todo o coração, para ver se me acha. Vai achar? Não. Se me buscardes de todo o coração, me achareis. Então, Deus exige que você procure por Ele. Consulte Deus antes de qualquer decisão, de qualquer compra. Consulte a Deus. E aqui diz, olha, o capítulo 7 e o verso 4. Assim, apenas uns 3.000 homens do povo foram até lá, os quais, o que aconteceu? Os quais fugiram diante dos homens da cidadezinha de Ai. Correram, fugiram, e mesmo assim morreram 36. 36 israelitas morreram nesse dia. Aí o povo ficou para baixo. Aí todo mundo ficou com cara triste.
que aconteceu? A gente venceu Jericó e foi derrotado por Ai, que é um povoadinho. O que aconteceu? Porque Deus não estava na frente. Foram lutar sozinhos. Você, quando vai lutar sozinho, meu irmão, minha irmã, você vai fracassar. Lembre-se que a luta é de Deus, a batalha é do Senhor. Você se esconde em Jesus. Vou para a batalha, mas eu estou escondido em Jesus. É Jesus que vai na frente. A arca do concerto ia na frente. Os sacerdotes iam na frente. E o povo atrás. É Deus que é prioridade. As lutas suas são de Deus. Entregue nas mãos de Deus. Confie nele. Agora vejam o verso 6. Então Josué rasgou a sua roupa e se prostrou com o rosto em terra diante da arca do Senhor até a tarde, o dia todo. Até a tarde ele rasgou a roupa e beijou o chão. Colocou o rosto no chão, ficou beijando a terra. Estão vendo aí? Verso 6. E os anciãos também, os anciãos de Israel, e puseram pó sobre a cabeça. E Josué dizia o quê? Continua o verso 6. Ah, Senhor, Deus, por que fizeste este povo passar o Jordão para nos entregares nas mãos dos amorreus, para sermos destruídos? Deus fez isso? Não. Eles foram onde Deus não mandou. Às vezes nós vamos onde Deus não mandou. A pessoa entra num salão de baile, Deus está com... Não, Deus não está com você, não. O anjo do Senhor não entra num salão de baile. Vou num cinema. Você entra sozinho, o anjo fica lá fora. Não vá onde Deus não pode acompanhar você. Entende? E aqui, Josué está dizendo, na sua oração, antes tivéssemos nos contentado em ficar do outro lado do Jordão. Ah, Senhor, que direi, pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Verso 9. Quando os cananeus e todos os moradores da terra ouvirem isto, nos cercarão e apagarão o nosso nome da face da terra. E então, que farás ao teu grande nome? Verso 10. Então o Senhor disse a Josué, agora é Deus falando, levante-se. Esse é o título do sermão de hoje. Esse é o título do sermão. Levante-se. O que você está fazendo beijando a terra? Ah, Senhor, fomos derrotados. Há pecado em Israel. Tem pecado. E quando tem pecado, tem que ser confessado. Se não for confessado, eu não abençoo. Deus não pode abençoar quando há pecado, e o pecado não é confessado. Está claro isso? Veja aí, olha. Levante-se. Verso 10. Por que você está assim prostrado sobre o seu rosto? Israel pecou. Quando você peca, a bênção de Deus se retira. E quando a bênção de Deus se retira, você vai perder para qualquer um. Você vai pegar qualquer doença. Vai acontecer qualquer coisa para você. Porque Deus retirou a bênção. Mas como é que faz para a bênção voltar? Confesse o pecado. Confesse o pecado. 1 João 3,4. 1 João 3,4. Não vamos abrir para ler, mas vocês já lemos muitas vezes este verso. A transgressão da lei é pecado. Pecado é a transgressão da lei. Quando há pecado, quando você está transgredindo a lei de Deus, Deus retira a bênção. E quando Deus retira a bênção, Satanás faz a festa. Porque você fica exposto. Agora, quando você ora antes de ligar o carro, quando você ora quando se levanta de manhã, quando você começa o dia, antes de trabalhar, toma um tempo para fazer o culto. É o que nós fazemos lá. Não é, Ailton? Marquinhos, não tem um culto? Mas vai perder tempo fazendo o culto? Não é perder tempo, meu irmão. O culto, a hora do culto não é perder tempo, não. É ganhar tempo. É ganhar a proteção para o dia. Então, queridos, você não perde nada com Deus. Você só ganha com Deus. Dedique tempo para Deus. Meu querido irmão, quando nós entendermos que Deus nos abençoa e Deus quer nos abençoar, porque Deus nos ama. Deus nos ama. Deus deu Jesus para morrer por você e por mim. Mas Ele quer que a gente confesse o pecado.
E confessando o pecado, vamos deixar de lado o pecado, afastar-nos do pecado, afastar-nos da transgressão da lei de Deus. E então a bênção vai voltar sobre você. Simples, simples assim. Queridos, levante-se, Deus disse para Josué. Por que você está caído? A Bíblia diz que o justo cai e se levanta 7 vezes, mas ele se levanta. O justo, ele cai 7 vezes, mas se levanta, não fica prostrado. Isto está em Provérbios. Lá em Provérbios, capítulo 24, fala, o justo cai, mas ele se levanta. Eu li um poema. Esse poema, o título do poema é A Corrida. Eu vou ler para vocês esse poema. Derrotado. Era uma corrida. Vocês já assistiram corrida, não é? Derrotado. Ele permanece caído lá silenciosamente. Uma lágrima rola nos seus olhos. Não há mais razão para continuar correndo. Pensa o atleta. 3 tentativas, eu estou fora. Por que tentar novamente? A vontade de se levantar desapareceu. Acabaram-se todas as esperanças. Por todo o caminho, ele disse, eu estive tão atrás dos outros, com tantos erros, eu sou mesmo um perdedor. Eu vou mesmo viver com a minha desgraça. Mas, então ele pensou no seu pai, que estava no final da corrida, esperando por ele. Ele pensou neste pai que estava esperando o filho chegar. E nesse instante, ele então ouviu uma voz dizer, levante-se, filho, levante-se e tome o seu lugar. Você não está destinado a fracassar nesta corrida. Levante-se e ganhe a corrida. Mesmo com vontade emprestada, ele se levantou e voltou a correr. Pois ganhar a corrida é levantar-se cada vez que cai. O que é ganhar a corrida? Não é nunca cair? O que é ganhar a corrida? Não é nunca cair, mas é se levantar cada vez que cai. Será que nós aprendemos com isso? Caiu? Levante-se. Ah, não adianta mais. Desisto. Não, não desista não. Levante-se. Foi o que Deus disse para Josué. Está com o rosto na terra? Levante-se. Confesse o pecado. Assim ele se levantou para correr mais uma vez. Decidiu que ganhasse ou perdesse, não pararia de correr. Agora ele estava tão atrasado do grupo, mas mesmo assim ele deu tudo e correu. 3 vezes ele tropeçou de novo. 3 vezes ele caiu de novo, mas ele se levantou. Tão atrasado, ele chegou até o fim da corrida. Todos o aplaudiram o vencedor que cruzou a linha. O que chegou em primeiro lugar foi aplaudido, com a cabeça erguida, mas quando o último chegou, ele foi aplaudido mais do que o primeiro. Quando o último chegou, foi aplaudido mais do que o primeiro. Chegou cambaleando, chegou arrastando os pés, mas cruzou a linha da chegada e o povo explodiu em aplausos, porque ele chegou. Alguém pode dizer, mas não chegou em primeiro? Que importa, irmãos? Que importa se você vai ser o primeiro a entrar pelo portão da Nova Jerusalém? Ou se vai ser o último? Que importa? Hein? O importa é que chegou. O que importa é você chegar. O que conta para Deus se você caiu 10 vezes ou 100 vezes? O que conta para Deus? Nada. O importante é que você se levantou cada vez que caiu. Quantas vezes você errou? Peça perdão de novo. Ah, já estou com vergonha de pedir perdão. Ah, mas não tem vergonha de praticar o pecado? Então, pede perdão de novo. Meu irmão uma vez disse, Samuel, já estou com vergonha. Isso o meu irmão falou uma vez. Está com vergonha? Você tem que ter vergonha de pecar, não de pedir perdão. Mas eu já pedi tantas vezes. Pois é, você vai criar vergonha e parar de pecar. E um dia ele disse para mim, Samuel, eu criei vergonha na cara. Olha, eu decidi parar mesmo. É isso que Deus quer. Que você pare de
Pecar. Ele dá forças para você. É Ele que vai dar força para você parar de pecar. Quando este corredor chegou por último, quando ele chegou, o pai dele veio encontrá-lo. E ele disse para o pai: pai, me perdoe, eu sei que não me saí bem nesta corrida. O que o pai disse? Filho, para mim, filho, você venceu. Você venceu. Você se levantou cada vez que caiu. Meu querido irmão, minha querida irmã, vencer não significa nunca cair, mas se levantar cada vez que cair. A glória do homem, a glória humana, não é nunca ter caído. Só Jesus nunca caiu. A nossa glória humana é nos levantarmos cada vez que caímos. Eu li a história de um homem missionário chamado David Flood. David Flood, ele era da Suécia. Ele se casou, ele era jovem e queria ser missionário de Jesus, na África. Ele se casou com Svea, Davi e Svea, um casal de missionários. Foram para a África. Esse era o ano de 1921. Qual ano? 1921. Foram trabalhar na África, numa região muito sem nada, sem conforto nenhum. E ali eles tiveram duas crianças, um menino e uma menina. O menino nasceu primeiro, a menina nasceu por último. Quando a menina nasceu, Svea, a mãe, teve problemas e morreu. Agora, o missionário Davi ficou desesperado, começou a se culpar. Também eu fui trazer a minha esposa lá da Suécia para a África. Ela sofreu tanto e o que deu? Eu sou culpado. Eu estou trabalhando há tantos anos aqui e não ganhei ninguém, aliás, ganhei só uma alma, só um rapaz tinha se convertido em todos os anos. Só um rapaz tinha se convertido, ninguém mais. E ele agora começou a pensar em derrota. Minha esposa morreu, eu só ganhei uma pessoa. Olha, eu vou abandonar o campo missionário. Mas ele não podia levar a menina, a filhinha, Egg. Egg era pequenininha, novinha. Ele deixou com o próximo casal de missionário que chegou, ficaram cuidando da menina. E ele levou só o filho. Voltou para a Suécia. Com o remorso, a consciência doendo, porque perdeu a esposa, deixou a filha, não ganhou almas, os sonhos dele não se realizaram. Ele começou a beber, se tornou um alcoólatra, casou uma segunda vez, separou, e agora ele estava vivendo com uma outra mulher, um amante, mas vivia bebendo. A filha que ficou na África, o casal que estava cuidando dela também morreu. E passaram esta menina para o outro casal de missionários que chegou. E esse outro casal de missionários, quando ela cresceu mais, trouxe esta menina, Egg, para os Estados Unidos. E ela passou a morar nos Estados Unidos. Mas Davi, o pai, nunca mais ouviu falar da filha. Nem quis saber mais da filha. Mas a filha, ela ouviu muitas vezes a história do pai e da mãe quando chegaram na África e deram a vida para salvar os africanos ali. Ela ouviu muitas histórias sobre o pai dela. E ela queria conhecer o pai. E ela se casou e ela marcou para ir até a Suécia visitar o pai. Quando ela chegou na Suécia, ela visitou o pai, que morava num apartamento pequenininho. Ele estava na cama, doente, à beira da morte. O quarto dele estava cheio de garrafas de licor, bebida alcoólica. Ele era um alcoólatra. E Egg, a filha, chegou ali e disse: papai, eu vim aqui dizer que eu te amo. E o povo lá na África ama muito o Senhor. Eu ouvi muitas histórias de como o Senhor e a mamãe chegaram lá para evangelizar, para falar de Jesus. E sabe, papai, aquele único rapaz que você converteu, lembra-se que você só batizou uma pessoa lá na África?
Sim, eu me lembro. Só foi um rapaz. Este rapaz já se tornou um pregador. Ele já construiu uma igreja. E ele já ganhou centenas de almas para Jesus. Davi, o missionário, começou a chorar e pedir perdão para Deus. Me perdoe, Senhor, porque eu tinha desistido, porque eu desisti. Eu caí, fiquei caído por décadas. Ele ficou caído por mais de 20 anos. E agora ele estava com 73 anos de idade. Mas ele pediu perdão para Deus. Deus o perdoou. Ele morreu 6 meses depois. 6 meses depois, Davi morreu. Vocês acham que ele morreu salvo ou perdido? Por que ele morreu salvo? Ele se arrependeu. Ele se levantou. Ele ficou décadas caído no álcool. Desistiu de Deus. Mas Deus não desistiu dele. Ele se levantou. Não importa se você caiu e ficou 20 anos caído. O que Deus está falando para você, meu irmão, minha irmã, é: levante-se. Por que ficar caído? Levante-se. Eu te dou o perdão. Eu te abraço. Não desista da corrida. O céu espera por você. O céu está esperando por você, meu irmão, minha irmã. Entregue-se a Jesus. Confesse os seus pecados. E não desista do céu, porque Jesus comprou o céu com o seu próprio sangue. O céu é seu pelo sangue de Jesus. Amém? Amém. Amém. Quantos querem não desistir? Não desistir. Levante-se neste momento. Deus está falando, levante-se. Levante-se agora. Fique em pé. Você que está levantando a mão, levante-se. Lembre-se que quando nós pecamos, Deus retira a bênção. Mas basta confessar e a bênção volta. Amém? Oremos ao Senhor. Pai querido que estás nos céus, obrigado porque o Senhor não desiste de nós. Mesmo quando nós desistimos do Senhor, mesmo quando nós decidimos ficar caídos por 10 ou 20 anos, o Senhor continua nos amando. E o Senhor vai dar algum jeito para nos atrair de novo e para nos levantar. Obrigado, Senhor, porque Josué se levantou. Obrigado porque Davi Flood se levantou e morreu salvo em Jesus Cristo, vitorioso. Derrama o Espírito Santo sobre cada um que está com a mão levantada. Registra a nossa decisão no livro da vida do Cordeiro. Abençoa-nos, Pai querido, é em nome de Jesus que pedimos e todos dizemos amém. Amém. Que a paz de Deus esteja com você